Não, não, hoje você não vai jogar errado, hoje você vai jogar certo. E vamos fazer um prognóstico legal para o jogo 3487. Sobe a vinheta. É isso aí, vamos fazer aqui nossa análise. Pois bem, hoje nós temos uma coisa boa, nós estamos com o 3487 acumulado, né? Isso aí é uma boa, uma ótima notícia, né? E a gente vai ter aproximadamente 6 milhões aí disponível para os sortudos de plantão, certo? Então, vamos tentar, né? Fazer um prognóstico hoje bem legal. Pois bem, primeiramente, vamos para cá começar pelos ciclos. Pois bem, só para lembrar, no ciclo de falta falhar, é o seguinte, eu tenho as 15 dezenas, no jogo seguinte, dessas 15 dezenas, provavelmente vai repetir de 9 a 10 dezenas. Então, ele é um jogo, ele é um ciclo que ele se completa a partir da oitava, sétima, oitava ou nono ciclo. E aí todas as dezenas que estavam saindo desde as 15 primeiras, no primeiro ciclo, elas vão saindo, e à medida que vai avançando o tempo, elas vão ter que falhar. Então nós temos, por exemplo, a dezena 925, que estava muito forte, estava se mantendo, ela foi, e no concurso, no ciclo 6, a 25 falhou, a 9 continua, no ciclo 7 continua, ciclo 8 continua, a dezena 9, e finalmente, no ciclo 9, nós temos mais uma vez a dezena 9. Então, ela está hoje muito propensa a falhar. Ela é uma dezena que a gente tem um certo grau de, digamos assim, de certeza ou de aposta que é uma dezena que irá falhar. Assim como também, no ciclo de falta cair, tem uma dezena que está atrasada, né? No ciclo 2 não significa muita coisa. O ciclo de falta cair, ele já se encerra a cada 4 ciclos. Da mesma forma que o ciclo de falta falhar se encerra com 7 ou 8 ciclos, na maioria das vezes, 80% das vezes, o ciclo de falta cair, ele se encerra na 4º ou 5º ciclo. Então nós temos a dezena 21, ela vem, ciclo 3, dezena 21, ciclo 4, dezena 21, 5, 21, e agora nós estamos indo para o 6º ciclo. Essa dezena, ela falta cair, ela está atrasada, já está com atraso significativo, ela venha a, evidentemente, cair, ela está bastante atrasada. Pois bem, vamos ver agora como é que está a parte do comportamento das dezenas. Observe, como eu falei ainda há pouco, do ciclo que falta falhar, a dezena 9 é a mais propensa. Então hoje provavelmente veja bem, ela tem uma tendência forte de falhar hoje porque ela está com uma sequência 9 e uma frequência também 9. Ou seja, dos últimos 10 concursos ela saiu em todos. Os últimos 9 dos 10 concursos ela saiu em todos. Então ela tem uma tendência hoje muito forte de falhar. Mas não quer dizer que ela não possa cair. Ela pode cair 10, 11 e já teve dezena que já foi até 18 vezes seguidas. Mas geralmente o ciclo se encerra e hoje provavelmente a 9 vai encerrar. Então a gente não está apostando na continuidade dela. A gente acha que ela vai falhar. Assim como também a gente acha que a dezena 21, que ela já está com um atraso de 5, ela provavelmente deve cair. Ou seja, ela a partir do 4º ciclo, ela tinha que ter caído, não caiu, e aí hoje já vai para o 6º ciclo. Então ela está com atraso de 5. Então a gente espera também que a 21 caia. Então, fazendo uma análise assim bem rápida, a gente espera que a 9 não caia, que ela venha a falhar, e a 21 caia. Vocês lembram que há uns 3 concursos eu fiz aquele prognóstico que a 11 iria cair, depois ele ia se manter. Por conta disso aqui, ela passou muito tempo sem cair, e pela teoria de regressão à média, ela deveria voltar a cair. Eu disse que ela ia se manter alguns concursos. Então a 11, olha, está aqui, pode continuar apostando nela, que ela ainda está com uma dezena que está com muito atraso. Ela ficou muito fraca, ela ainda está subindo. Se a gente for pegar, por exemplo, as zonas de transição, olha como é que está a 11. Ela ainda está nos últimos 10, somente 3 concursos. Então é uma dezena que está com atraso e ela deve se manter ainda. Ela deve passar para 4 e 5. Pois bem, dito isso, a 9, ela está com 9, a gente aposta que hoje ela vai falhar. A gente acha também que a 21, que ela está com atraso de 5, ela vai cair, e a 11 vai se manter. Essas 3 já são 3 prognósticos que a gente espera que acerte. Vamos fazer uma análise em cima de Pareto. Aqui foi feita a matriz de Pareto, e você tem as posições de 1
a 15 e quais são as dezenas que estão mais fortes, ou isso analisando os últimos 30 concursos. Então, as que estão mais fortes ou as que têm uma, digamos assim, uma tendência natural. Se vocês estão lembrados, eu falei que aquele caminho que a matriz de Pareto desenvolve, né? Quando a gente faz a matriz de Pareto, que ela aparece, a gente mostra aquele caminho. Então, aqui são as posições que estão nos últimos 30, as mais fortes ou as possíveis, né? Então, na posição 1, nos últimos 30 concursos, só deu 1 e 2. Na posição 2, deu 3, 2 e 4. Elas estão fora de ordem porque a que está mais para a esquerda é a que saiu mais vezes, tá certo? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos a matriz de Pareto, ela foi feita em cima dos últimos 30 concursos, e a gente faz uma análise aqui, colocando a posição na coluna da esquerda, a posição 1 até a posição 15, tá certo? E aqui o caminho provável. Se vocês estão lembrados, eu falei da matriz de Pareto, que é essa aqui, ó. A gente pega no caso aqui está sendo feito em cima dos últimos 30 concursos, e ela vai formando esse caminho, tá certo? Então você vai ter com maior probabilidade na posição 1 a dezena 1, seguido da dezena 2 na posição 1 e também da 3. Então aqui ele vai fazer esse caminho. Esse caminho aqui é o que nós estamos vendo aqui. Então ele tem as que estão com a maior probabilidade, não são todas, né? A gente vai observar aqui que, por exemplo, P1 era para ter 1, 2 e 3, uma vez que a matriz, ó, ela tem 19 vezes a posição 1 saiu a dezena 1, 8 vezes a dezena 2 saiu na posição 1 e 3 vezes a dezena 3 saiu na posição 1. Então, por aqui, ele foi feito esse teste, né, de Pareto, ele mostra as possibilidades. Observem também que há um tempo atrás, a posição 1, dezena 1, estava com 23, 24. E aí ela está perdendo um pouco de força e a 2 está crescendo. Você observa que isso vai refletindo na disposição das dezenas e elas vão modificando. Então, através dessa análise, eu chego a esse caminho aqui. E nós vamos ter, por exemplo, na posição 1, muito provável 1 e 2. Na posição 2, repare que está fora de ordem justamente por causa disso. Se você pegar aqui na posição 2, aqui está com maior quantidade de saídas. Na posição 2, a dezena 3. Então eu tenho 12 vezes a dezena 3, 7 vezes a dezena 2, 6 vezes a dezena 4, 4 vezes a dezena 5 e 1 vez a dezena 6. Então é por isso que quando ele está traçando esse caminho aqui, está 3, 2, porque a 3 saiu mais vezes do que a 2. E assim sucessivamente. Com isso, seguindo esse caminho de Pareto, a gente pode montar este jogo aqui. Ó, então na posição 1 eu tenho a 1, na posição 2 eu tenho a 3, na posição 3 eu botei a dezena 4, na posição 4 eu botei a dezena 6, na posição 5 seria a dezena 9, ela saiu mais vezes. Mas por quê? Eu tive que também fazer alguns ajustes, né? E a gente já, pelo que foi falado ainda há pouco, a gente acha que a 9 não vai sair, né? Ela tem saído muito. Então, pelo ciclo, né, que eu apresentei ainda há pouco, do ciclo de falta falhar, né, a dezena 9 ela está sendo a mais propícia para se falar, porque ela já está no ciclo 9. E a gente falou que a partir da 8 a dezena tem uma tendência natural de falhar. Ela não falhou na 8, não falhou na 9, ela está indo para o ciclo 10. Então, por conta disso, a gente está apostando que na dezena, aqui seria na posição 5, seria 9, eu substituí, botei a dezena 7, que é a segunda, né? Pelo caminho, ó, 9, 7, eu botei a 7, tirei a 9, e na posição 6 eu botei a 10. Isso também serviu, por quê? Porque mais lá na frente eu vou ter que colocar a dezena 21, porque ela está faltando cair, ela já está no ciclo 5, está com 5 de atraso, ela vai para o ciclo 6, então muito provavelmente a dezena 21 vai cair. Então, para ajustar a matriz, eu tive que fazer isso aqui. Além disso, a gente também tem que fazer um outro ajuste. Eu poderia também, na medida que eu botei a dezena 10, aqui, ó, eu poderia também ter colocado a dezena 11. Mas o que que acontece? Se eu tirar 12 e botar 11, ó, eu perco um número múltiplo de 3. E aí, o jogo, pelos nossos filtros, pela análise do nosso jogo, ele sai de um filtro de um jogo bom para um jogo neutro. Não quer dizer que não saia. Esse jogo que está sendo apresentado aqui, com 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, é um jogo bom, tanto quanto é o anterior. Só que se eu tirar o 11 e botar o 12, ele se tornou um jogo melhor. Ó, ele sai do status de um jogo neutro para um jogo recomendado. Então, tanto um quanto o outro são dois bons jogos, tá certo? Então, quem quiser
jogar, nós temos aqui um jogo que ele está respeitando a matriz de Pareto, que eu fiz aqui ela na íntegra, né? E fiz a análise dos números, que eu acho que o 9 vai falhar, o 21 vai cair e o 11 vai se bater. Porém, por uma questão de ficar com um jogo ainda melhor, eu removi a dezena 11 e pus a 12. Tá certo? E ele respeita tudo, ele respeita a distribuição por linha, distribuição par e ímpar, ele está aqui ó, apresentado no 7 e 8, porque na distribuição par e ímpar a gente tem que ter ou 9 ímpares e 6 pares, ou 7 ímpar e 8 par, ou 7 par e 8 ímpar. No caso, ela está com a distribuição de 7 e 8, tá certo? Na soma, aí a gente pode analisar um outro gráfico aqui, que é esse aqui. Ele tem a média da soma dos últimos jogos, né? Me apresentando sigma 1 entre 179 e 209 e sigma 2, 164 e 224. Então, pegando a média das somas, ele provavelmente vai dar 194. Isso com desvio padrão de 15. Então ele pode ir para 220 ou pode ficar em 160 e pouco. Aqui é a média, né? Deu 206 no último jogo, a tendência dele é cair um pouco, tá certo? Aqui também eu tenho as dezenas mais frequentes, que são a 9, a 5, a 15, a 24 e a 8. Elas saíram 8 vezes, com exceção da 8 que saiu 7. Também saíram 7, a 12, a 13, 17, 22, 25. E naquela zona de transição 6x, nós vamos ter a 2, 4, 6, 10 e 14. Como eu sempre digo, dessas dezenas aqui embaixo, elas são as que têm uma tendência de maior, quase 50%. Então eu acredito que 2 ou 3 dessas dezenas aqui que estão em 6x não vão sair. Então você pode até excluir do seu jogo, tá? Então é esperado em torno de 194. No nosso jogo que está bem aqui, ó, ele está com 196. Então até isso, é claro que se eu mudar se eu chegar aqui e colocar de 12 para 11, ele vai mudar pouca coisa, né? Ele vai ficar com 195, não vai alterar quase nada. E aqui ele consegue ter todos os parâmetros, né? De linha, de tudo. A outra coisa também que ele respeita, quando eu tiro o 12 e boto o 11, ó, vou desfazer aqui mais uma vez. Pela aquela que a gente já estudou de moldura e centro, ou moldura e miolo, ou borda e centro, a gente tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas pela parte externa e 1, 2, 3, 4, 5. É um jogo que a gente joga com 10 na borda e 5 no centro. Mas pode ser melhor quando ele é 9 na borda e 6 no centro. Então aqui já seria um jogo melhor. Então por todos os filtros, esse jogo aqui é o melhor e é um bom prognóstico para o jogo de hoje. Tá certo? Então, pessoal, esse é o que a gente espera para o prognóstico de hoje. Utilizamos Pareto mais uma vez. Fizemos aqui a colocação das dezenas, explicamos, inclusive mostrando aqui as zonas de transição, né? Então, como eu falei, essas dezenas aqui, elas estão com uma tendência de pelo menos 2 ou 3 delas falharem, né? E a gente continua apostando sempre. Observem que eu já falei isso outras vezes, a faixa de 7x, ou seja, de 7 dezenas que saíram no último concurso, ela é muito forte, ó. Olha aqui, ó. No concurso anterior, simplesmente nessa faixa aqui, ó, 83%, só 13 ficou de fora. Então, se você jogasse, por exemplo, a faixa de transição 7, você teria 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas você acertaria. Aqui já deu uma coisa também que é um pouco difícil de acontecer, mas a faixa de 8x, 2 dezenas ficaram fora e só uma caiu. A de 9x se manteve forte, como sempre. As dezenas que são 8 e 9 são muito fortes. A 5 acabou dando pouca coisa, né? E a 4 completou. Então, hoje isso aqui deve voltar à normalidade, né? A 8 deve, mais uma vez, sair forte. A 9 eu acredito que falhe. Falhando essa 9x, ela vai cair para 8. E esperamos que esse jogo aqui seja o jogo abençoado para que todos nós ganhemos aí nossos 14 pontos. Mais uma vez, lembrando que o nosso objetivo aqui sempre é acertar 14 pontos. Porque 15 é muito, muito difícil. É claro que se vier, a gente não vai reclamar, ficar feliz da vida. Mas esse é o prognóstico para o jogo 3, 4, 8, 7. E como eu já falei anteriormente, ele está acumulado. Ele está com 6 milhões hoje para os sortudos. Pessoal, boa sorte e vamos para frente, tá certo? Mais uma vez, eu peço para que os amigos, de alguma forma, nos ajudem, né, com um like, deixando o like. Quem puder se inscrever, também se inscreva. E a gente vai ficar por aqui, certo? Forte abraço a todos e até a próxima.